Vamos estar conectados juntos. Essa ministração não é só o João ministrando para vocês, mas é o Senhor ministrando para as nossas vidas nessa noite. Então vamos estar juntos, indo aonde Ele quer nos levar, amém? Então fale comigo, eu estou junto. Então vamos juntos, amém? Nesse direcionamento, nessa corrida que nós estamos, sabe? Nós não podemos avançar sozinhos, nós precisamos avançar juntos e vamos unidos também fluir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Abra comigo Salmo 119:9. Hoje o tema é mantendo a cabeça no lugar, amém? E o que esse tema quer dizer, o que significa manter a cabeça no lugar? Sabe, muitas das vezes o que nós temos visto, o que nós temos presenciado nesse tempo, é muitas das vezes nós se distanciando, ou deixando com que coisas venham, criem em nós, na nossa mente, na nossa cabeça, coisas que não são da parte de Deus. Algo que a gente sempre fala, e eu quero deixar isso já no início como um exemplo, que muitas das vezes, como um pássaro que sobrevoa sobre as nossas cabeças, as coisas, as influências do mundo têm sobrevoado sobre nós, e muitas das vezes nós não temos espantado esses pássaros, e temos deixado com que criem em nós ninhos, e muitas das vezes até procriação na nossa cabeça. E através disso, nós estamos muitas das vezes se distanciando do propósito original de Deus. Mas para que a gente consiga correr, como eu disse, nós precisamos estar alinhados nesse lugar de santidade, nesse lugar de temor, nesse lugar de honra. E o que é estar alinhado? É manter a nossa cabeça no lugar, é manter o foco no plano original de Deus. Amém? E se nós desviamos os nossos olhos, como o GPS, quando nós desviamos os nossos olhos do GPS, muitas das vezes nós podemos entrar numa rua errada. E se nós olhamos aí para as coisas que acontecem no mundo, se nós entramos numa rua errada no Rio de Janeiro, o que acontece? É morte, é dano. Da mesma forma, no reino de Deus, se nós se desviamos do plano original, do destino que o Senhor tem para as nossas vidas, nos leva a um caminho de morte. E às vezes a gente pode falar, mas eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo, sabe, nenhum dano ainda sobre a minha vida, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Mas sabe, uma hora a conta chega, e você não tem dinheiro para pagar. Porque é uma decisão. Nós precisamos entender que o preço total já foi pago na cruz. E não há nada que você possa fazer para merecer isso. Mas o favor imerecido nos alcançou. Então não é uma questão de ficar brincando com o pecado, achando que depois você vai conseguir pagar a conta. Porque a conta já foi paga, mas você tem decidido, ou nós temos decidido, andar nesse lugar de morte. Então o Senhor nos tirou de um lugar de morte, muitas das vezes nós temos decidido, de forma, se eu posso dizer assim, burra, de forma, sabe, sem, muitas das vezes, clareza. Eu não acho que não é clareza, mas é burra mesmo. Eu queria uma palavra ignorante, é uma palavra mais bonita, mas é burra, é de uma forma ignorante, uma forma que muitas das vezes nós achamos que nós conseguimos, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos, que no abraço nós conseguimos conquistar todas as coisas. Até consegue, mas nada disso pode ser maior do que a presença de Deus. Você até consegue conquistar algumas coisinhas, mas há uma falta, há algo dentro de você que não vai estar, sabe, alinhado. E como eu disse, aí nós se colocamos nesse lugar de morte, nós se colocamos, porque nós já fomos tirados de um lugar de morte. Então é burrice nossa se colocar novamente nesse lugar.
É imprudência nossa sair desse lugar aonde o Senhor nos colocou de paz. Sabe, aonde a justiça dele reina, aonde nada mais nos domina, o pecado não nos domina mais. Nós somos livres nele, nós temos, sabe, tudo, porque ele nos deu tudo. E a gente se coloca nesse lugar, é desafiar, é brincar com o pecado, é brincar, achando que nada vai acontecer, mas uma hora acontece. Sabe, o Senhor, Ele está sempre nos dando uma chance, Ele está sempre trazendo uma palavra, para que a gente alinhe o nosso coração, e através do alinhamento do nosso coração, nós veremos também ações, atitudes que correspondam, porque não tem como nós falarmos, não, eu estou alinhado, se as nossas atitudes ainda dizem sobre o velho homem, sobre aquilo que a gente disse que mudaria, mas não mudamos, então algo do nosso coração ainda está conectado àquilo que é antigo. Sabe, então o Senhor está nos chamando a manter a nossa cabeça no lugar, a manter os nossos olhos nele, a manter a nossa vida nesse lugar onde nós temos consciência do que Ele fez por nós, do preço que foi pago. E uma coisa que eu acho que é uma verdade absoluta, muitas das vezes, nós não consideramos porque nós não entendemos o preço que foi pago. Nós não consideramos porque não custou de você, não custou a sua vida, não custou o seu sangue, não custou o seu dinheiro, ou algo natural que para você custe muito. E às vezes nós temos dificuldade de entregar algo para o Senhor, ou até mesmo de receber, e preferimos ficar com aquilo que vai trazer dano, e um alto preço, só que um preço de morte. Então, que nessa noite nós venhamos estar conectados nesse lugar, onde nós entendemos o que o Senhor fez pelas nossas vidas, o que o Senhor fez pelo João, aonde eu estava há 4 anos atrás, o que eu vivia, aonde eu estou hoje, o que o Senhor está fazendo, aonde Ele quer me levar, quais são as promessas do Senhor para a minha vida, o que Ele tem para fazer através de mim, o que eu posso fazer para que o reino expanda, o que eu posso fazer para que o sangue que foi derramado pela minha vida e pela vida de todas as pessoas desse mundo, não seja só uma história, que a gente vem aqui, ceia, come o pão, toma do suco de uva, mas a gente volta para a nossa vida da mesma forma. Não falamos de Jesus, não pregamos o Evangelho, não acreditamos nas pessoas, pensamos somente em nós, tudo é nós, para nós. Esperamos algo em troca. Senão nós não fazemos, eu não dou um presente porque ninguém me deu um presente. Ninguém deu nada por Jesus e Ele entregou a sua vida. Então se você quer seguir Jesus, é uma vida onde você muitas das vezes não vai receber aplausos, não vai receber, sabe, aquilo que você espera receber. Mas há um galardão no céu. Então que os nossos olhos não estejam nesse lugar terreno, mas sim na nossa esperança eterna. Salmo 119:9. Eu não quero que abra versículo hoje. Eu quero que as pessoas abram a Bíblia, porque nós estamos aqui na igreja para estudar, como também ouvir a palavra de Deus. E se você não abre a Bíblia na igreja, imagina se você vai abrir a Bíblia na sua casa. Então se nós não abrirmos a Bíblia aqui dentro da igreja, como que eu, me desculpe, mas duvido que você abra a Bíblia na sua casa. Então você tem que trazer sua Bíblia, se seja no smartphone, se seja no seu iPad ou no tablet, mas venha com essa consciência, eu estou aqui, sabe, por completo, eu estou aqui, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero ver, eu quero realmente entender aquilo que o Senhor está falando para mim nessa noite, eu quero entender aquilo que o Senhor está comunicando ao meu coração. Sabe, eu sei que há coisas que ajudam a nós, pessoas novas no Evangelho, mas eu quero que a gente aprenda, que a gente cresça, porque senão a gente não cresce.
senão a gente não avança. E se aqui não é um espelho, se aqui a gente não faz, na nossa casa a gente não vai fazer, e vai ser uma bola de neve, onde lá nós não fazemos, aqui nós não fazemos. Então que pelo menos aqui uma consciência seja gerada nas nossas vidas, amém? Então Salmo 119:9 diz: como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os lábios repito todas as ordenanças que promulgaste. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Amém? Nós precisamos se alegrar, como esse versículo diz. Como grandes riquezas, nós precisamos se alegrar. Nós precisamos agarrar a palavra, porque isso é salvação para as nossas vidas. E muitas das vezes nós não estamos deixando com que a palavra seja o fundamento. Tudo é uma verdade, menos a palavra. Quando nós estamos lá fora, meu Deus, eu não sei o que fazer, tudo é uma verdade. Aquilo que uma pessoa vem te dizer, às vezes algo até que faz você errar, é uma verdade às vezes para você, para nós. Mas nós precisamos entender que a verdade é a palavra, e tudo aquilo que está fora da palavra não está fundamentada. Nós somos pessoas, cristãos, que vivem a palavra, que estão fundamentados na palavra, e é nela que nós precisamos caminhar e guardar no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Porque nós temos pecado contra o Senhor? Porque nós não temos guardado a palavra dele no nosso coração. Nós não temos meditado na palavra dele, nós não temos deixado com que a palavra seja vida em nós, nós não temos deixado com que a palavra seja o nosso fundamento diário. Às vezes a nossa carne, ela está mais forte, a nossa vontade, às vezes de decisão está mais forte, nós não dominamos o que nós pensamos, nós não dominamos o que nós fazemos. Então o natural, a nossa carne tem dominado a nossa vida, e não a palavra. E nessa noite, nós estamos sendo levados para estarmos realmente com a cabeça no lugar, aonde nós estamos enraizados, fundamentados. Nada pode nos tirar desse lugar, nada que venha como uma influência maligna, coisas que o mundo tem ditado, regras que não são, segundo a palavra de Deus, coisas que não são aquilo que a palavra diz, nós não aceitamos. Nós precisamos se levantar e deixar com que isso entre na nossa vida, e muitas das vezes até dentro da igreja. Como eu falei com a Luana, quando eu estava orando por ela, o Senhor levantou isso muito forte. Às vezes nós perdemos essa adoração ao Senhor dentro da igreja, e a igreja é a igreja do Senhor. Não é a igreja do João, não é a igreja do Vande, não é a igreja da Luana, a igreja é do Senhor. E às vezes nós temos colocado a glória em homens, em nós, e não no Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui então? É um clube. A igreja é do Senhor, e nós precisamos estar aqui porque o Senhor tem algo para nós, e a nossa vida é do Senhor. Ele entrega algo para nós, propósito, chamado, e nós entregamos novamente para Ele. A nossa vida é uma vida que é uma vida de adoração a Ele. Tudo que nós fazemos, não há uma vida diferente lá fora e uma vida aqui dentro. E quando nós falamos, eu estava lendo um livro, não sei se foi a Luana que me falou sobre isso, mas eu estava lendo, tem um livro que fala que se duvidar, se você fazer
uma busca por conta do esfriamento, muitas das vezes, dentro da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja e estamos frios, estamos, sabe, mornos, estamos sem esperança, sem estar conectado com Deus. Estamos aqui só por estar, o nosso corpo está, nossa mente não, o nosso espírito vagando por aí, nós não trazemos, sabe, essa consciência. E tem um livro que diz que se nós, ou é uma ministração na verdade, que diz que se a igreja fosse arrebatada agora, mais da metade, 80%, 90% ficaria dentro da igreja. E isso me assusta. Não sei se assusta você, mas me assusta em ver que nós estamos muitas das vezes dentro da igreja, mas vivendo o que todo mundo está vivendo lá fora, escolhendo o que todo mundo está escolhendo lá fora. Como nós ouvimos sobre a parte positiva, mas muitas das vezes a gente está sendo levada com a manada, mais para a parte negativa. Em vez de nós aproximarmos as pessoas ao Senhor, nós somos levados a se aproximar das coisas naturais, daquilo que o mundo está nos chamando a todo momento, todos os dias. Em vez de nós pegarmos as pessoas e trazermos elas para o reino de Deus, nós estamos sendo levados para qualquer outro lugar, mas um lugar distante de Deus. Então, nessa noite, nós precisamos meditar, alinhar o nosso coração, aonde eu estou sendo levado. Porque não é mais um tempo de nós sermos aqui pessoas que estão há 10 anos na igreja, e ainda, com tudo que ouviu, com tudo que viveu, ainda pensar em desviar. A gente sabe que nada acontece do nada. Tudo é um processo. O se levantar em Deus é um processo. De nós se colocarmos diante dEle, de nós orarmos, de nós buscarmos, como também o esfriamento é um processo. Chega um pensamento, o diabo lançando pensamentos, e você vai se esfriando, se distanciando das pessoas, se distanciando da igreja, se distanciando do corpo de Cristo. E eu já trago um alerta para você. Como eu disse, nós estamos dentro da igreja, mas não quer dizer que todo mundo está dentro da igreja de pé. Cuidado com conversa. Cuidado, cuidado. O que precisa ser fundamentado na nossa vida é a palavra. E às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão querendo nos desviar. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que querem nos tirar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso vem através de fofoca, isso vem através de conversas. Sabe, nós precisamos conversar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos conversar. Se é para falar mal, não vamos falar. Se não é para ajudar, se não é para orar, se não é para crescer, para avançar. Porque nós somos o primeiro a julgar, a pessoa está fria, a pessoa não está mais sendo intencional, a pessoa não está mais vivendo aquilo que ela estava vivendo em Deus. Mas por que nós não chamamos ela para um tempo de oração? Por que nós não chamamos ela para uma conversa e chacoalhamos ela para que ela acorde e veja o caminho que ela está seguindo? Sabe, igreja é um corpo. E se nós estamos andando sozinhos, está errado. Se nós estamos vendo nosso irmão perecendo, escolhendo, muitas das vezes com decisões pequenas, se esfriar, a gente vai deixar? Esperar com que a pessoa já esteja fora da igreja? Não. Mas para isso a gente precisa estar fogueado, a gente precisa estar fundamentado, a gente precisa estar com a cabeça no lugar, com os olhos do Senhor. E a nossa vida fundamentada, onde as pessoas vêm, porque nós estamos fundamentados na palavra. Quem é maior, a palavra ou aquilo que o mundo diz? Quem é maior, o diabo ou Deus? Às vezes nós
temos demonstrado que parece que o diabo é maior. Porque nós se lançamos para ele. Mas quando nós estamos no Senhor, não há nada que vai nos parar. Não há nada que vai parar a igreja do Senhor, amém? Abra comigo Tiago 1. Tiago 1,12. Diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Sabe, aqui nós estamos falando, o diabo ele não é criativo. Ele sempre tenta nas mesmas coisas, da mesma forma, do mesmo jeito. E nós precisamos estar agarrados no Senhor. Sabe, o Senhor ele não nos tenta, mas as coisas que nos seduzem, o que te seduz? Sabe, em nós tem algo que nos seduz, que aos nossos olhos é aquilo que às vezes quer nos pegar, quer nos fisgar. Às vezes a gente tem que cuidar com a inveja, com a idolatria, porque nós podemos idolatrar qualquer coisa. Nós temos que tomar cuidado com a nossa sexualidade, com o que nós olhamos, com o que nós ouvimos. Nós precisamos cuidar com a soberba. O que tenta você? O que nos tenta? Sabe, nós precisamos cuidar. Nós precisamos não deixar com que, como nós falamos no início, o pássaro que sobrevoa a sua cabeça venha e faça o que quer. Crie um ninho e te prenda no pecado, te prenda nas coisas. Mas o que o Senhor quer é que nós venhamos ser fortes nele, porque nós estamos nele, e quando nós estamos com ele, nada mais tem força, nada é maior do que ele em nós. Mas quando nós estamos fora, nós saímos, nós deixamos ele de lado, nós abrimos margem para que essas coisas venham dominar a nossa vida. Então, sabe, nessa noite vamos estar ligados àquilo que vem sempre da mesma forma, nos tentando. Às vezes as nossas emoções fazem com que a gente se afaste de Deus. Eu não me sinto amado, e nós precisamos ler a palavra: o Senhor te amou. Eu não me sinto alegre, foi derramado alegria sobre as nossas vidas. Então, por que nós às vezes ainda sentimos essas coisas? E às vezes reclamamos que não estamos satisfeitos, se o Senhor já fez tudo. Nós voltamos a ser aqueles que foram libertos da escravidão do Egito, e no meio do caminho começaram a reclamar de tudo aquilo que o Senhor tinha providenciado para eles. O Senhor tinha libertado eles, o Senhor tinha provido eles, mas mesmo assim, eles estavam reclamando. E às vezes esses somos nós, porque o Senhor não só nos libertou, Ele nos lavou, Ele nos fez de novo. E às vezes a gente reclama que não existe alegria, não existe amor, sendo que o Senhor já nos deu tudo isso. Talvez nós não estamos desfrutando, mas está disponível para ser acessado.
Eu não estou dizendo que você às vezes não vai ter um sentimento, não vai vir sobre você, não vai vir, como a gente falou, vai vir tentação. Mas nós precisamos permanecer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo, mas o Senhor está com você. E é isso que nós precisamos estar enraizados, fundamentados. Porque mesmo que a onda seja grande, nós não temeremos. Porque o Senhor está conosco, está com você, está comigo. Amém? Então nós vamos estar nesse lugar, onde se colocamos no Senhor, onde Ele é tudo em nós, onde nós estamos buscando a visão dEle sobre as nossas vidas. Não é aquilo que nós sentimos, porque o nosso sentimento, ele nos leva muitas das vezes para lugares. Às vezes nós estamos sentindo tristeza, mas a gente precisa acreditar naquilo que a palavra diz, porque é fé. A fé não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que sentimos, mas é aquilo que nós cremos. Porque se for pelo nosso sentimento, talvez não estaríamos aqui. Se fosse pela nossa vontade, não estaríamos. Mas nós vivemos pela fé, nós acreditamos no que a palavra diz, nós confiamos na palavra, porque ela não muda. E de geração em geração, ela não muda. Abra comigo 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. A palavra diz e nos alerta que muitos se desviarão, mas que não sejam nós. Que nós venhamos estar com a nossa consciência bem conectada e não cauterizada, ao ponto de nós não estarmos mais ouvindo a voz de Deus, não estarmos mais conectados com o coração de Deus. Quantos já se esfriaram aqui? Quantos já, em um momento da vida? Levante a mão. Mas sabe, o Senhor, Ele nos chama a voltar, a chama, a acender. Sabe, todos nós já fomos levados a um lugar, às vezes, de esfriamento. Mas sabe, o Senhor também nos chama a um lugar onde Ele sopra o vento dEle, o oxigênio que é vida, e o fogo começa a voltar. Onde estava só, você já viu isso? Quando você vai assoprar a vela do seu aniversário, e você fica lá estalando o dedo, o que você está fazendo? Com que ela volte, com que ela acenda novamente. É oxigênio ali. É vida. Da mesma forma é em nós, na nossa vida. Vem o sopro do Senhor sobre nós. E aonde estava uma faísca, volta a ter uma chama. Sabe, nessa noite eu creio nisso. O Senhor está soprando sobre as nossas vidas. E eu creio que aqueles que estavam somente com faíscas, a chama voltando. Sabe, porque nós não podemos aceitar uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que não honra mais ao Senhor, que não honra mais ao Espírito Santo, uma igreja que não busca mais a Deus. Nós não podemos aceitar. E o Senhor está nos chamando a esse lugar. Amém. Filipenses 4, no versículo 6. Receba essa palavra com mansidão, receba essa palavra, sabe, de coração aberto. A gente não pode ser hipócrita de olhar para a palavra e ver coisas que precisam ser mudadas na nossa vida e não se colocar nesse lugar de mudança. O Senhor, Ele está trazendo porque Ele nos ama.
O Senhor está trazendo tudo isso porque Ele quer que nós venhamos avançar e permanecer. Não é mais para nós vivermos uma vida oscilante, aonde nós estamos bem, avançando, aonde nós estamos afogueados, correndo, caindo no chão. O que nós gostamos de fazer, nós gostamos de se mover, nós gostamos do mover do Espírito, mas às vezes quando nós se levantamos, nós esquecemos e voltamos à nossa vida, perdão, e voltamos à nossa vida normal, à rotina. Eu estava conversando com uma pessoa e falei com ele, às vezes nós estamos no automático. Nós sabemos fazer. Nós estamos no automático, nós sabemos que a gente precisa acordar, escovar os dentes, tomar um banho, a rota que nós vamos fazer para o serviço, a rota que nós vamos fazer para o colégio, para a faculdade, nós sabemos trabalhar, nós fazemos, é automático, é como se fosse algo já que ficou ali. É automático, é uma rotina. E às vezes nós estamos tão no automático que a gente se esquece do que é mais valioso. Quantas vezes você está tão no automático que você esquece o quão poderoso é a possibilidade de nós abrirmos os olhos, de nós levantarmos da nossa cama. Às vezes a gente não vê o quão grandioso isso é. Por quê? Porque está automático. Da mesma forma, está tão automático a gente vir para a igreja, que a gente se esquece o quão poderoso é. Está tão automático, que a gente se esquece o quão poderoso é o que Deus fez, tem feito nas nossas vidas. Está tão automático a gente viver algumas coisas no sábado, no domingo, que durante a semana, está tudo bem eu me esquecer. Eu volto para a rotina, eu volto para o automático. Nós precisamos sair do piloto automático. Porque às vezes nós estamos sendo levados para um lugar que nós nem queremos ir. E o Senhor muito menos quer que nós chegaremos, né, nesse lugar. Então tome controle da sua vida. Se posicione. O Senhor, Ele está sobre o governo. Agora é uma decisão nossa se colocar nesse lugar. Deus não vai pegar você como fantoche. Vem, Luaninha. Não, Ele vai falar, Luana, você quer? Se não quiser, livre-arbítrio. Agora, Ele está nos chamando, pegue o controle da sua vida, se posicione. Sabe, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou acordar e vou dar bom dia para o Espírito Santo. Faz quanto tempo que você não acorda e dá bom dia para o Espírito Santo? Eu vou considerar a presença de Deus. Sai do automático. Sinta Ele através de você. Abra os seus olhos. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. É nisso que nós precisamos pensar. Não andar ansiosos. A gente está ansioso, depressivo, pensando ou no passado ou no futuro, mas esquecemos do presente, de plantar essa vida com Deus, de plantar no nosso presente, que vai ser o reflexo do nosso futuro. Nós queremos viver grandes coisas em Deus, nações, chamado, mas não queremos plantar. Nós queremos mais de Deus, mas não queremos orar.
Eu quero mudar de vida, eu quero sair desse pecado que me puxa toda vez, mas não queremos fazer algo diferente. Não buscamos ajuda, não se expomos, não fazemos nada diferente. E como você quer algo diferente, como você deseja, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, mas fico lá na rede o dia inteiro tomando tereré. Vai vir algo? Preguiçoso, a palavra diz isso, preguiçoso vai ter com a formiga. Aprenda com a formiga, ela trabalha. Ela faz a parte dela. E às vezes nós estamos esperando que o Senhor faça algo sem a gente fazer nada. E Deus não é imprudente, Ele não vai te dar algo se você não está pronto para receber. Então se capacite, se adeque, esteja preparado. Sabe, entenda a estação que você está vivendo. Senhor, eu me coloco nessa estação. O Senhor quer me curar. O Senhor quer, sabe, me levantar. O Senhor quer que eu volte a estar afogueado. Eu me coloco à disposição, Pai. O que precisa ser feito é orar, é ir para a igreja, não sei, faça algo. Mude a rota. Saia do automático, pegue o controle e mude as decisões que você estava tomando. Porque aí sim você vai ver as coisas acontecer. E o Senhor vendo que você está, sabe, se dispondo. Você está como um bom pai que vê o filho, que muitas das vezes está lá estudando, tirando notas boas. O pai fica feliz. O filho que não fica reclamando. O filho que ele está lá. Pai, o que você precisa? Pai, eu quero mais de você. Eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade. É claro que o pai vai querer presentear, é claro que o pai vai querer dar mais para o seu filho, é claro que o pai vai estar ali, sabe, vendo o nosso esforço, o nosso coração, a nossa intenção, e ele vai querer derramar cada vez mais bênção sobre as nossas vidas. Mas às vezes nós estamos esperando sem fazer nada, sem ter uma ação correspondente, sem ter uma atitude que demonstre que nós queremos mudar. E nós falamos, Deus, eu quero mudar, mas o querer precisa estar pautado em uma ação, em uma atitude. Porque se nós queremos mudar, a gente precisa fazer algo. Eu quero emagrecer, eu preciso fechar a boca, treinar. Eu quero ser um atleta igual Pedro, eu tenho que treinar todo dia, tenho que lutar, tenho que batalhar para isso. Não é assim, Pedro? O Pedro tem sonhos, o Senhor tem coisas grandes para a vida dele. Nós cremos, Pedro, na sua vida. Sabe, eu não me esqueço que o Senhor vai te usar nesse lugar. Sabe, nós veremos o seu nome ecoando. Como já está, mas com muito mais evidência. Você vai chegar em lugares, Pedro, poderosos. Nós cremos em você nas Olimpíadas. Nós cremos nisso, Pedro. Confie no Senhor. Amém? Sabe, então é uma vida, é a gente colocar nesse lugar onde a gente tem que estar lá, se dispondo. Às vezes é fácil, não é. Às vezes a gente não quer. Se perguntar para o Pedro, que às vezes ele não quer. Às vezes não tem dias que você não quer. Às vezes vai ter dias. Mas a gente tem que estar lá, treinando. Porque eu quero, eu tenho expectativa, eu tenho objetivo. Eu tenho, sabe, um sonho. E qual é o sonho de Deus para a sua vida? Nós precisamos entender isso e mudar a rota. Se nós estamos indo com a rota contrária, atualize a rota para a rota dos sonhos de Deus para as nossas vidas. E tem um livro muito bom que você pode estar lendo que chama O Deus que Destrói Sonhos. Porque muitas das vezes nós colocamos sonhos que não são sonhos de Deus para as nossas vidas. Idealizamos coisas que não é aquilo que Deus tem para nós. E você acha que Deus vai fazer? Ficamos esperando. Por que Deus não faz? Porque não é o que Ele tem para você. Entenda o que Ele tem e se agarre nisso. Pare de olhar para o outro. Eu quero o que o João Vitor tem. Eu quero o que a Clara tem. Eu quero que a Osana. Não, eu quero o que o Senhor tem para mim. Sabe, é esse lugar que o Senhor está nos levando. Mateus 15.
Mateus 15:7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Sabe, nós precisamos parar de tentar demonstrar algo que nós não estamos vivendo, de tentar demonstrar algo que nós não estamos fazendo, para mostrar para as pessoas o quanto nós somos poderosos. O Senhor conhece o nosso coração. E às vezes nosso coração está distante e nós queremos mostrar que nós estamos perto. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos, sabe, viver uma vida onde nós demonstramos algo aqui dentro da igreja e lá fora nós vivemos totalmente ao contrário. O Senhor está nos chamando a viver a vida que Ele tem para nós. Os sonhos que Ele tem para nós. Os projetos que Ele tem para nós. Mas eu não sei o que Ele tem para mim. Você já perguntou? Você já ouviu? Parou para ouvir? Por que a gente não sabe o que Deus tem para nós? Porque a gente não ouve. A gente pede. A gente fala. Mas o quanto nós paramos para ouvir a voz dEle? O quanto nós paramos para aprender a ouvir a voz de Deus? O quanto nós se colocamos nesse lugar de entender o que o Senhor tem para nós. E muitas das vezes estamos batendo com a cara na parede, vez após vez, por falta de ouvir. Algo simples, ouvir o que o Senhor tem. Em Romanos 1, Romanos 1, 18, diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe, o que nós temos muitas das vezes idolatrado na nossa vida? Nós não seremos indesculpáveis diante de Deus. Se você conhece a verdade foi revelada para você, não há desculpa. Não adianta nós chegarmos lá: Senhor, me perdoa. Não adianta, você é indesculpável. O Senhor já está nos chamando, o Senhor já está nos puxando, o Senhor já nos está dando oportunidades para nós, para que a gente mude, para que a gente avance. Mas às vezes a gente tem colocado o nosso coração ainda em coisas. O nosso coração ainda está sendo tomado por coisas. E tudo aquilo que está no centro da nossa vida, que não seja Deus, está sendo um ídolo. O dinheiro, quanto eu quero trabalhar. O porquê você quer trabalhar. A questão sempre vai ser o porquê você quer o que você quer. O porquê você está fazendo o que você está fazendo. Como eu disse, os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Porque quando os nossos sonhos são os sonhos de Deus, nós começamos a fazer o que Ele quer que nós venhamos fazer.
E às vezes nós não estamos sonhando os sonhos de Deus, e tem uma música que diz assim, eu estou sonhando os sonhos de Deus, acho que é da... Estou sonhando os sonhos de Deus, que é da Tamires. Tem uma música dela que diz isso. Então, sonhar os sonhos de Deus é agarrar o que Ele tem, caminhar nisso. E às vezes a idolatria é quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar, no centro da nossa vida, honramos mais as coisas do que a Deus. Nós se esquecemos de Deus, mas não se esquecemos das coisas naturais. E quando a gente fala isso, é que nós deixamos os sonhos de Deus em segundo plano e colocamos os nossos em primeiro. Eu quero isso, eu quero aquilo, e nós começamos a correr de forma, às vezes até mesmo pesada, sabe, colocando força para conquistar as coisas. Eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar 24 horas por dia. Vou sair do meu serviço à noite, já vou pegar outro e vou. Mas para que isso? Qual a intenção do seu coração? A questão é essa, o porquê nós queremos as coisas. Não, eu quero um carro novo. Para que você quer um carro novo? Não, eu quero um iPhone. Para que você quer um iPhone novo? A questão é o porquê. E a gente tem medo de responder essa pergunta. Porque se a gente responder, muitas das vezes, o porquê, é porque eu quero mostrar para alguém. É porque eu quero ser alguém. É porque eu quero. E nunca está envolvido com os sonhos de Deus. E muitas das vezes a gente pode aqui perguntar, por que você quer isso, por que você quer aquilo? E às vezes o propósito sempre é algo ou individualista, ou que nos leva a fazer algo que o irmão vai pecar. A gente pode entrar em tantas coisas aqui, nessa área, nessa parte. Idolatria do nosso corpo. Mostrar algo que nós não somos. Fazer com que o irmão tenha inveja de nós. Sabe, a gente precisa cuidar a motivação do nosso coração. Porque se a motivação está errada, eu volto a dizer, nós estamos sendo levados a um caminho de morte. A um caminho aonde chega lá, se a gente deixa o Senhor de lado, o Senhor Ele não quer que a gente deixe de fazer uma faculdade, o Senhor Ele não quer que a gente deixe de trabalhar, mas Ele quer estar envolvido em tudo isso. O Senhor não quer que você deixe de ter uma boa casa. O Senhor não quer que você deixe de ter um bom carro, mas Ele quer estar envolvido. E às vezes a gente está fazendo na força do nosso braço e deixando Deus de lado. Não envolvemos Ele na nossa faculdade, no nosso trabalho. Se perdemos tudo, o que resta? Se você perder hoje seu trabalho, o que resta? Sua casa, o que resta? A quem você vai recorrer? Se você perder, sei lá o que para você é mais valioso hoje, o que te resta? Se a nossa vida não está em Deus, não resta nada. Porque é como a casa construída na areia. Agora, se nós estamos fundamentados nele, Ele é o centro da nossa vida, Ele está conosco em tudo que nós fazemos. A gente pode até perder, mas com Ele a gente sai ganhando sempre. A gente pode achar que estamos perdendo, mas com Ele nós estamos ganhando. Porque você e o Senhor é maioria em qualquer lugar. Essa consciência tem que estar dentro de nós. E que nessa noite haja metanoia. Que não é só uma mudança de mentalidade, mas de direção. Direção. Mudança de direção.
Sabe, é sobre nós sermos sinceros de coração e dizermos: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu me coloco aos teus pés. Eu não tenho nada, às vezes, não tenho nada. Ou eu tenho tantas coisas que eu preciso entregar ao Senhor. Mas eu sei que eu preciso de você. E sem você, eu não sou nada. Sem você, não tenho nada, não posso nada. Não somos autossuficientes, precisamos dele. Às vezes a gente acha que está tudo bem quando a gente começa a conquistar as coisas, né? Mas sem Deus, tudo isso, como a gente falou, é balela. E uma coisa sobre mantermos a nossa cabeça no lugar. Nós nunca devemos alterar as verdades doutrinárias eternas, provadas pelo tempo e estabelecidas por Deus para satisfazer as preferências de uma nova geração. Não é porque nós estamos numa nova geração que nós precisamos ficar mudando as verdades. Não, a verdade é a mesma. Ela não muda, ela não mudou. E a gente precisa viver uma vida assim de santidade, uma vida de busca, uma vida de temor. Isso não deixou de ser uma verdade. E por isso a gente não deve deixar de buscar, de jejuar, de orar. Amém? Porque isso é algo que a palavra nos traz. E às vezes a gente, não preciso mais, não preciso mais. A gente precisa de Deus. Sabe, a gente precisa sim de Deus. Mas quando nós estamos conectados com Ele, nós não somos mais os mesmos. A palavra diz que aqueles que olharam não foram mais os mesmos. A gente canta: os que olham para ti são radiantes. Não cantamos? Então, que nós venhamos olhar para Ele e não sermos mais os mesmos. As pessoas olharem para nós e falar: meu Deus, tem algo diferente. Porque não é só o natural, a gente acha que é o natural, é a gente mostrar um sorriso no rosto, que vai fazer com que as pessoas vejam que a gente é feliz. Não. Exala de nós. Eu quero que suba só o violão, a voz. Quero que você feche seus olhos. Agora pode apagar as luzes. Amém. O Senhor está nos chamando, como eu disse no início desse culto, para um lugar mais profundo. Sabe, veja onde o Senhor está te levando nessa noite. O que Ele está requerendo de nós. Como eu disse, às vezes tem algumas coisas que estão pesando nas nossas costas, bagagens desnecessárias que nós continuamos carregando. E não conseguimos correr porque está pesado demais. Entregue ao Senhor. Entregue a Ele. Sabe, às vezes nós chegamos ao ponto de dizer: Senhor, eu nem te conheço mais. Senhor, eu nem sei quem você é. Mas Ele pode te mostrar quem Ele é. E quando Ele é revelado para nós, nós não somos mais os mesmos. A nossa vida é transformada.
agradeço, Senhor. Tão paciente e misericordioso, Pai, porque não é pela força, mas é pelo Espírito. nunca falhar, nunca mudar, continua. Pai, não é pela força dos nossos braços, Nunca falhar, não é pelo quanto nós somos bons. mudar, continua Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. nunca falhar, Pai, eu te agradeço, nunca mudar, porque o Senhor continua alinha o que precisa ser alinhado. Como um vaso novo, nós somos moldados nunca me desampara. para que seja derramado um vinho novo. Eu olharei Pai, eu creio nisso, Senhor. Nós estamos sendo moldados, Pai, para que o seu vinho novo seja derramado sobre as nossas vidas. E que nós não venhamos só se emocionar, mas que nós venhamos mudar a nossa vida. Permanecer, 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 Senhor. Permanecer em Ti. Os que olham para Ti estão radiantes, Em Senhor. nome de Jesus, Pai. Os que olham Que nós venhamos para permanecer em estão Ti. radiantes, Que nós venhamos Senhor. permanecer em Os que Ti. olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Pai, Tu és tudo o que nós temos. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és tudo. Tudo. E eu te agradeço, Pai. Os que olham para Ti estão